continuidade de propósitos. O trabalho da revolução da consciência, com o propósito de despertar, é claro que se necessita ter, antes de tudo, continuidade de propósitos, se é que de verdade se quer triunfar. Quando prova a humanidade, dá-se conta de que os humanoides, realmente, não são indivíduos, não possuem a individualidade no sentido mais completo da palavra, não trabalham sobre a si mesmos e por isso não a possuem. As escolas pseudo-esotéricas e pseudo-cultistas têm teorias, muito socorridas, tais como aquela que, quando se desprende a alma elemental, um elemental animal, e ingressa pela vez primeira em um organismo humano, se individualiza, que por isso, todos os seres humanos que vivem sobre a Terra já possuem a individualidade. Assim o afirmam os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas, claro que isso é completamente falso. E bem sabemos nós que o humanoide não tem individualidade. Dentro de cada pessoa vivem milhares de pessoas. Se pensamos, por exemplo, que está ali sentado, vamos pô-lo por exemplo, e dirá o pobre A. Por que tem que pô-lo a ele de vítima? Risos, bom, pensamos que a todas as horas tem estado aí, e não é certo, que a todas as horas tem estado aí, pode que em um momento esteja aí, outro momento esteja Jacinto, e outro momento esteja José, e outro momento pode estar Pedro, ou Paulo, João ou Diego, isso é óbvio. Chegar a crer que uma pessoa é sempre a mesma a todas as horas, é abusar da pessoa e abusar de um mesmo. De maneira que dentro de cada pessoa há milhares de pessoas, ora bem, cada uma dessas milhares de pessoas que vivem dentro de cada um de nós, tem sua mente. De maneira que há tantas mentes dentro do humanoide quantas pessoas vivem dentro dele. Já sabemos que cada pessoa que vive dentro de nós é um eu, e que são muitos os eus. Agora, cada eu tem sua própria mente, cada eu tem sua própria vontade, cada eu tem seus próprios critérios, suas próprias ideias e formas de pensar. Então, que também existem milhares de vontades dentro de cada pessoa, isso é óbvio. Agora se pensamos que cada eu tem também os três cérebros, o intelectual, o emocional e o motor, podemos inferir de verdade, que estes eus autoindependentes que em nós moram, são completos por si mesmos, parecem de verdade gentes diferentes, e são, não é que parecem, é que realmente são diferentes. Ora bem, necessitamos pôr muita atenção a isto que estamos falando, se é que de verdade queremos despertar consciência. Antes de tudo, que é essa consciência que nós estamos dispostos a despertar? É a essência. Bom, isso sim está correto. De onde vem a essência? Vem da Via Láctea, de lá desceu com a nota lá que ressoa em toda a criação, em toda a galáxia. Passou pelo Sol com a nota Sol, precisamente, ela entrou em nós. Mas desafortunadamente, e essa é a pior das desgraças que padecemos, encontrar-se enfrascada, embutida, embotelhada entre todas essas milhares de pessoas que vivem dentro de cada um de nós. Agora poderão vocês tirar em claro, qual é a causa causorum pela qual está dormida a consciência no humanoide. Debaixo, certamente, de nossa capacidade intelectiva, há inumeráveis fenômenos que ignoramos. Tenho insistido através de todas estas palestras, em algo que vocês mesmos não têm compreendido nunca e até o têm, me refiro, de forma enfática, a esses aspectos que não lhes têm achado vocês a explicação. Alguma vez lhes disse, que vocês mesmos, os que já têm certa idade, bom, mas quais são os que já têm certa idade? Porque, entre parênteses, eu os vejo a todos como que estão muito jovens, não? Estudante. Me surpreende você. Mestre. A ver se o que tem certa idade sou eu, não? Estudante. Não, mestre, você é mais jovem que todos nós. Mestre. Bom, em todo caso, colocando-lhes o exemplo, as pessoas que têm certa idade não ignoram fatos que têm sucedido, temos conhecido na vida indivíduos de nossa mesma idade. Os temos perdido de vista e que mais tarde no tempo se morreram muito velhos, mas nunca nos atrevemos a perguntar o motivo, a causa, o que sucedeu, o que passou. Por debaixo de nossa consciência ou de nosso intelecto, se sucedem acontecimentos de toda espécie, os melhores mestres afirmam, claramente, que tão só nos damos conta de uma milionésima parte de todos os fenômenos que se sucedem ao nosso redor. De 1 milhão de fenômenos tão só podemos ver um.
Esse milhão de fenômenos, de fato, resulta que acontecem ao nosso redor, são pois ignorados por nós. Tão só nos damos conta de um por cada milhão. Fenômenos físicos, e que no entanto ignoramos, então temos a consciência bem dormida, certo? Está metida dentro de todo esse monte de gente que carregamos dentro. Gentes que lutam pela supremacia, que se peleiam entre si. Cada uma dessas gentes se crê a dona e quando logram controlar os três cérebros, intelectual, emocional e motor, pois, nem remotamente chegam a aceitar que não são únicos, no entanto, mais tarde são substituídos por outros eus. De maneira, pois, que nessas circunstâncias a consciência está dormida. Faz indispensável eliminar esses EUS com o propósito de que a essência, a consciência embotelhada entre os mesmos, fique liberada, desperta. Quando dissolve esses eus libera a essência. Assim é como, pouco a pouco, se vai processando o despertar. Hoje volto a repetir algo que disse em segunda câmara, quando um descobre um eu, necessita, primeiro que tudo submetê-lo à observação, estudá-lo nos três cérebros, o intelectual, o emocional e o motor. Porque seu comportamento em cada um destes três centros é diferente. Depois de havê-lo observado rigorosamente, então podemos dar-nos o luxo de julgá-lo, essa é a segunda parte do trabalho. No julgamento sim há que ir já. A terceira parte chama-se execução. Na terceira parte nos resolvemos a desintegrar estes eus, mas como a mente não pode desintegrá-los, temos que apelar a um poder superior, que não é outra coisa senão o da serpente ígnea de nossos mágicos poderes, ela os desintegra, refiro-me a Devi Kundalini. Eila, pois, as três fases que conduzem à dissolução de qualquer eu psicológico. Assim, pois, estamos falando de algo importante. Quando um logrou destruir algum eu, sua consciência aumenta, pouco a pouco se vai multiplicando a consciência, vai-se fazendo cada vez mais intensiva, até que chega um dia em que fica completamente desperta. É vital que entendamos todos, que só assim se poderá trabalhar eficientemente. Antes de tudo, o que necessitamos nós em si mesmos, é chegar a fazer uma cristalização perfeita, uma verdadeira individualidade. Cristalizações há de distintas classes. Há cristalizações negativas como as positivas. Obviamente, um bandido, por exemplo, no Cáucaso que sabe permanecer 8 horas atrás de uma rocha com um fuzil, aguardando a ver a quem assalta, sem mover nem um só dedo, suportando picadas de insetos, mosquitos, etc., aguentando frio, calor, e etc., sem mover, repito, nem sequer um só dedo para não se denunciar a si mesmo, até que ao fim logra, naturalmente, assaltar alguém para roubá-lo ou matá-lo, deverá ter uma vontade de aço. Em um bandido assim, há uma luta terrível entre o sim e o não, sentase aí e não se move, vontade de levantar-se, a mosca ou o pernilongo picou, não se coça, fome, não come, calor, e aguenta, ainda que me insole aqui mas não me movo, qual será o resultado? Esse bandido logra fazer uma cristalização. Que cristaliza? Mediante a luta de que, tenho sede e não quero beber, que me pica e não me quero coçar, etc., é assim como, faz que se integrem todos os múltiplos eus que possui, cristalizando todos em uma forma, em uma espécie de individualidade, claro, uma individualidade negra, mais uma individualidade perversa, mais uma individualidade negra ou perversa, retorna, se reincorpora em um novo organismo, algo muito similar a uma reencarnação, isso é óbvio. Tem uma vontade de aço. Em uma pessoa comum e corrente, sucede algo muito diferente. Como queira que não fez nenhuma cristalização positiva ou negativa, aquilo que continua além da morte, não é mais que um monte de demônios, não tem valor nenhum. Gentes assim não têm uma personalidade no além. A única que tem aqui, a perdem, de maneira que, depois da morte, o único que se move aí é um monte de demônios, não tem nenhum valor, essas criaturas são perecíveis. Mas quem fez uma cristalização dessa classe, se converteu em uma coisa, em uma cristalização negativa, mas uma cristalização. Há outro tipo de cristalizações negativas, um yogi, por exemplo, um Nadalahata, marombeiro por excelência, que vive quebrando as pernas diariamente, a fim de cruzá-las como qualquer yogi, que vive levando a bioquímica de seu corpo mais ardua que se necessita. Algo tão absurdo,
como o padeiro que quer levar à farinha mais água do que a necessária, ou mais farinha da necessária, etc. Indubitavelmente, cristalizou ante um esforço, algum eu que grita por aí, e muito anacoreta, e tem que beber, diz, não bebo, ainda que se esteja morrendo de sede, tem fome e se põe a comer um pedacinho de carne frita ou assada, como se queira, mas ele diz, simplesmente, sou vegetariano, não como carne. Daí vem uma luta, naturalmente, entre o sim e o não, de tal luta pode dar-se uma cristalização. Que cristaliza? Certos eus podem juntar-se, uns com os outros, aí, integrar-se, e daí vem uma cristalização negativa ou falsa, converter-se também em uma coisa, que pode mudar de corpo, mas uma coisa. Claro, que essa coisa que cristalizou não possui, em si, realmente, a perfeição nem a autorrealização nem a maestria de nenhuma espécie, cumprido seu ciclo de existências, tem que ir a desintegrar-se onde deve desintegrar-se, no incinerador cósmico entre as entranhas da Terra. Por estes dias, estive contemplando por aí a certa yogina, cujo nome não menciono, acostumada, naturalmente, às piruetas, a essas poses circenses do hatha-yogismo absurdo, e não pude menos que lamentar o caso, vi ali uma cristalização dessas, completamente negativa. Mas, claro, aquela yogina hatha está perfeitamente convencida de que vai muito bem, e não. Quem a convenceria do contrário? Haverá de desintegrar-se no forno de cremação, para isso está, um monge que está dedicado exclusivamente à penitência, teme horrivelmente o inferno, golpeia a cabeça, incessantemente, contra o duro chão, caminha com um grão de milho entre os sapatos, que carrega saco e cilício, que leva a colada contra o espinhaço, aguentando fome, indubitavelmente, ele tem sua luta entre o sim e o não. As tentações sexuais se opõem, e vem fazê-lo por arte, mas não o faz por compreensão, mas por temor às chamas do inferno. Ainda que, claro, entre parênteses, vocês sabem que de quando em quando esses monges se dão umas quedas tremendas, não? Mas depois se arrependem e se golpeiam mais duro contra o chão, pobres monges. Sente sede, e diz, não bebo, fome, pois, não como porque estou jejuando. O ofende alguém, por amor verdadeiro? Não, como um pecado. Temerás sobre o quê? Das penas do inferno. Obviamente, de boa vontade devolveria um golpe com outro golpe, mas se lembra do que há lá embaixo, das terríveis angústias infernais, e se aguenta, ainda que por dentro esteja que se morre de ira, e se aguenta. Essa luta que há entre o sim e o não, em um monge desses, é terrível, mas baseada no temor. Claro, de tal luta entre o sim e o não, nasce uma cristalização, fundem-se todos esses eus em um, ficando aí uma integração, uma cristalização negativa baseada no medo. Não é possível que de uma cristalização baseada no medo, o temor, o terror, possa sair uma criatura perfeita, ou possa dar-se um desenvolvimento superior, isso é impossível. Um monge se converte, pois, em uma coisa imortal, em um sujeito que depois da morte o encontramos muito vivo no mundo astral, tem aparência de ser um indivíduo sagrado, mas não o é. Se ele quisesse realizar algum progresso íntimo necessitaria desintegrar essa cristalização e isso seria muito doloroso para ele, deveria começar por aniquilar o medo. Se isso não o faz, então, cumprido seu ciclo de existências terá que incinerar-se no Aviti, no reino mineral submerso. De maneira que vão vendo vocês o que são as cristalizações negativas. O que é o que buscamos nós? O que é o que queremos nós, então? Uma cristalização positiva dentro de cada um de nós. Como a logramos? Eliminando, precisamente, as possibilidades de uma cristalização negativa. Tais possibilidades existem enquanto eu exista. Então, nós necessitamos desintegrar todos esses múltiplos EUS que levamos dentro, voltá-los pó. Assim a consciência desperta, se ilumina. Os alquimistas disseram, solve e coagula. Dissolver e coagular. Necessitamos dissolver o mercúrio seco, entendase por mercúrio seco, os eus animais que carregamos em nosso interior. Entendase por coagular, o mercúrio da filosofia secreta. Em que forma o havemos de coagular? Na forma dos corpos existenciais superiores do ser, para encarnar o princípio anímico e converter-nos em verdadeiros homens.
E o que é o mercúrio da filosofia secreta? É a assinatura astral do esperma sagrado. Essa é a alma metálica do esperma sagrado. Com essa substância maravilhosa podemos realizar uma cristalização perfeita de mestres, de adeptos, criar dentro nós mesmos os corpos sagrados, os veículos para o Logos, e encarnar, receber, nossos verdadeiros princípios étnicos. Assim pois, cumprindo com a máxima, solve e coagula, dissolver e coagular, conseguimos fazer uma cristalização perfeita, a cristalização de um mestre, a cristalização de um adepto da fraternidade universal branca. Com que objetivo temos de tratado de pôr-nos em contato com a ordem dos Epóptas? O que buscamos? O que queremos? Os irmãos dessa ordem nos ajudam a despertar, se temos liberado, aquela essência que temos conseguido emancipar dos eus mortos, serve muitíssimo. Mediante ela construir muitos despertar, com a ajuda dos irmãos da ordem dos Epóptas. E por isso estamos trabalhando. Eles nos mundos superiores apoiam, orientam. Se nós seguimos com esses ensinamentos, chegamos muito longe no trabalho de fazer cristalizar em nós o verdadeiro adepto, o verdadeiro mestre. Refeito esta palestra, para que vocês se façam, cada vez mais e mais conscientes do que queremos fazer. Lhes tenho falado sobre as cristalizações negativas para que vocês saibam como estes defeitos. No mundo há muitas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, os devotos logram cristalizar negativamente. Cristalizações negativas as há aos montes, por o comum agentes pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas logram certo tipo de cristalizações negativas. Essas cristalizações negativas, como são falsas, têm que ingressar à involução submersa dos mundos infernos a fim de que se dissolvam. Bem, vamos agora a tomar tarefa, a ver como vão nossos irmãos e a ver que indicações se lhes dá. Estudante. Estas cristalizações que o Senhor diz, não concordam com a cristificação? Mestre. Parece-me que há muitos graus de cristalização, não? Se faz uma cristalização negativa não concorda com a cristificação, mas se a faz positiva, criando seus corpos existenciais superiores do ser, dissolvendo o ego, coagulando isso que há de alma, ou de espírito dentro de si mesmo, então, é uma cristalização que sim concorda com a cristificação. Estudante. Logo, não pode haver nunca Cristos negros? Mestre. Como? Estudante. Cristos negros, não pode haver? Mestre. Não, isso não é possível. O que quero dizer é que há dois tipos de cristalização, um pode fazer uma cristalização falsa, negativa. Qualquer adepto da fraternidade tenebrosa é uma cristalização negativa. Assim como adeptos da mão direita, também há adeptos da mão esquerda. Os adeptos da mão esquerda são perfeitas cristalizações negativas, e os da direita são perfeitas cristalizações positivas. A ver, estudante. Mestre, isso das cristalizações, como no caso do iniciado que se volta inimigo de si mesmo, e que começa uma luta intensa, dessas, com os elementos subjetivos,